A gente já está ao vivo, tá, gente? Só para avisar. Ele começou automaticamente aqui no horário marcado. Então, eu passo a palavra a Sheila. Obrigada, gente. Então, vamos começar. Olá a todas e todos que estão ingressando aqui no nosso webinar, né? Com muita satisfação que eu fiquei com a missão de realizar a moderação desse encontro, né, que visa debater como a liberdade econômica afeta a regulação e os direitos fundamentais. O encontro aqui é promovido pela Universidade de Direito da Faculdade de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Instituto Alana, a Aliança de Controle do Tabagismo, a ACT, Promoção Saúde, e o Anel Institute da Georgetown Law, né? A ideia é a gente fazer aqui um debate muito rico de um dos temas mais necessários da nossa sociedade contemporânea hoje, principalmente visando aí a proteção dos direitos fundamentais, no campo do direito difuso e coletivo, trazer como os impactos das discussões da liberdade econômica, do projeto de lei recentemente aprovado, né, e as novas posturas, digamos assim, né, dos governos vão alterando a questão da regulação e podem afetar e prejudicar a longo prazo a defesa e garantia desses direitos, né? Temos aqui como os nossos debatedores principais do dia de hoje o professor Adalberto Pascoaloto, a professora Fernanda Barbosa, o professor Oscar Gabreira, o professor Diogo Coutinho. Essa é a primeira de duas atividades, né? Então, fazemos essa agora no dia 1º de outubro, a próxima no dia 7 de outubro, que vai continuar o debate proposto desse ciclo de palestras do webinar, né? Quem está entrando agora tem um espaço aqui para perguntas e respostas que nós vamos controlar, né? E vamos ter um espaço após a intervenção dos painelistas para um debate entre nós a partir das perguntas daqueles que estão assistindo, né? A partir das intervenções que foram feitas aqui entre os nossos especialistas, né? E eu vou fazer o monitoramento dessas questões, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que a gente já deu aqui o nosso teto de introdução, né? E vou começar a passar a palavra para os painelistas para a gente evitar o atraso. A ideia é que essa atividade dure 1h30, né, com previsão prevista para as 15h30. Então, sem me alongar mais, né, gostaria muito de passar a palavra para o professor Adalberto Pascoaloto, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, professor titular de Direito das Obrigações e de Direito do Consumidor no curso de graduação e no programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordenador do Grupo de Pesquisa em Direito do Consumidor no programa de pós-graduação em Direito da PUC-RS, a PUC do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Brasilcom, Instituto de Política e Direito do Consumidor, procurador de Justiça aposentado no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Professor Adalberto, com a palavra. Obrigado, Sheila. Boa tarde a todos e todas. Um cumprimento muito especial aos meus colegas de painel, professores Diogo Coutinho, Fernanda Barbosa e Oscar Cabreira, a quem eu não vejo há bastante tempo. E uma grande satisfação estar aqui na companhia de todos, nesse evento que é o primeiro de dois, o segundo será no dia 8, e o tema é regulação. Eu vou fazer uma abordagem a partir da Constituição e especificamente a partir dos princípios da ordem econômica e das finalidades da ordem econômica, em vista de que, como é natural a todo mercado, existem forças que são divergentes ou colidentes. De maneira que o que nós vemos atualmente é talvez a exasperação de um debate que é natural. Só que é preciso que nesse debate haja um árbitro. Que árbitro é este? O árbitro é a razão de ser da ordem econômica, ou seja,
alguém terá que arbitrar este debate ou essa colisão de forças a partir dos princípios estabelecidos e das finalidades estabelecidas na própria Constituição. Portanto, eu vou me fixar um pouco sobre essa ideia de liberdade econômica ou de livre iniciativa e do seu significado na Constituição. E também vou procurar me ater um pouco ao sentido da regulação, porque, no fundo, a regulação busca compatibilizar interesses divergentes com as finalidades constitucionais. Existe aí uma questão um pouco mais ampla que está em jogo, que não é só a questão interna do mercado brasileiro, mas é a do regime econômico capitalista prevalecente praticamente de forma global nos dias de hoje. A questão, portanto, começando propriamente a minha abordagem da livre iniciativa ou do papel que ela desempenha na Constituição brasileira, é claro que passa pela adequada interpretação do artigo 1º, especialmente o inciso 4 da Constituição e do artigo 170, mas também tem a ver com a leitura que se possa fazer desses dispositivos ou da ideologia de quem os lê. O que é que diz o artigo 1º, inciso 4 da Constituição? Que é fundamento, que é um dos fundamentos, ou são um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu vou começar, portanto, por essa ideia que está nesse inciso 4 do artigo 1º. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Desde que a Constituição foi promulgada, evidentemente que houve uma interpretação mais liberal desse dispositivo, entendendo que a livre iniciativa seria ela própria um fundamento da República. Mas houve uma outra leitura que me parece muito mais compatível com o espírito da Constituição, encabeçada, num primeiro momento, por Eros Roberto Grau, em que ele disse que o que faz o artigo 1º, inciso 4, é ver como é estabelecer como fundamento da República não a livre iniciativa e o trabalho em si mesmos, mas os valores sociais que o trabalho e a livre iniciativa podem produzir. Dizendo, então, que a livre iniciativa não deve ser tomada como expressão individualista, mas sim quanto ela possa produzir de socialmente valioso. E no artigo 170, o texto é muito expressivo, porque diz o seguinte: a ordem econômica, e eu chamo a atenção, eu estou lendo textualmente o artigo 170, a ordem econômica fundada. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, o que nós temos aqui como fundamento, a livre iniciativa como fundamento é da ordem econômica. Mas prossegue o artigo 170. Tem, por fim, essa ordem econômica assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Observados os princípios que se seguem nos incisos do artigo 170, entre os quais a defesa do consumidor. Então, não há dúvida de que a livre iniciativa não é um fundamento da República e não é um valor absoluto na ordem econômica. Ela é fundante da ordem econômica, mas a ordem econômica é instrumental. É instrumento de justiça social e de existência digna para todos. Ora, isto evidentemente ratifica a opinião no sentido de que o que importa não é a livre iniciativa em si mesma,
mas os valores sociais que ela é capaz de produzir. O próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão relatada pelo ministro Barroso, no ano de 2018, deixou isso claro, dizendo o seguinte: o princípio da livre iniciativa nada mais é do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo, os incisos que enunciam os princípios da ordem econômica. Esses princípios, diz a decisão do STF, claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade anárquica, mas social, e que pode, consequentemente, ser limitada. O que é que limita a livre iniciativa? A regulação, a lei. A doutrina, ou grande parte da doutrina, se manifestou no mesmo sentido da posição de Eros Roberto Grau. Por exemplo, Paula Forgione, dizendo o seguinte: as dimensões política e econômica do mercado existirão sempre nos limites impostos por sua dimensão social. Ana Paula de Barcelos, junto com Luiz Roberto Barroso em obra doutrinária, destacaram no mesmo sentido, afirmando que o fundamento do Estado brasileiro não é apenas o trabalho humano ou a livre iniciativa, mas os valores sociais de ambos. É claro que a livre iniciativa é um direito de liberdade, assim como existem tantos outros direitos de liberdade consagrados na Constituição. Mas, como qualquer direito, não é um direito absoluto. Eu invoco aqui mais um doutrinador, Francisco Amaral Neto, para quem os grandes conglomerados econômicos presentes no cenário transnacional, aspas, puseram em evidência a fratura real entre a iniciativa privada e a pessoa humana. Fecha aspas. A existência digna resultante da justiça social como fim da ordem econômica, digo eu, não pode emergir, não vai emergir espontaneamente do mercado. Aliás, cito outro doutrinador brasileiro, Vinícius Figueiredo Chaves, para quem as empresas não desenvolvem suas atividades no vácuo social. Já que estamos falando de mercado, eu gostaria de lembrar também do artigo 219 da Constituição, dizendo que o mercado é patrimônio nacional. Dispõe o artigo 219 no sentido de que o mercado deve ser incentivado a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Isto não é, essa leitura da economia e do mercado, não é exclusividade, não é uma jabuticaba brasileira. Vamos aos documentos internacionais. A Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, aprovada na ONU em 1986, define desenvolvimento como um processo não apenas econômico, mas também social, cultural e político, que visa o constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, com base na distribuição justa dos seus benefícios. O sujeito central do desenvolvimento é a pessoa humana, que dele deve participar ativamente e ser a sua beneficiária. Ok, Sheila, obrigado. 5 minutinhos. Bom, eu vou abreviar, então, porque não quero ultrapassar o tempo, e vou direto para uma abordagem mais direta sobre aquilo que me parece ser relevante quando se pensa em valores sociais da livre iniciativa. Nós podemos encontrar valores negativos e valores positivos na livre iniciativa. Valores negativos. As
externalidades de determinados produtos presentes no mercado. Podemos citar aqui o tabaco, os alimentos ultraprocessados, alimentos em que se incluem refrigerantes, bebidas adoçadas, que são diretamente responsáveis pela maioria das doenças crônicas não transmissíveis. Esse tipo de problema colocado pela livre iniciativa no mercado, e ressalte-se, é necessária a existência da livre iniciativa, perturba não só a sociedade brasileira, mas a sociedade universal. E isso deu lugar a determinados movimentos no plano internacional. Eu vou citar aqui duas associações de comunas italianas que são exemplares com relação ao enfrentamento dos efeitos negativos do capitalismo. A Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi e a Associazione Rete Nuovi Municipi. São facilmente encontráveis na internet. Outros movimentos semelhantes podem ser citados, como, por exemplo, o movimento conhecido como Slow City, cujo lema é International Network of Cities Where Living is Good. Ou ainda, movimentos doutrinários. Eu vou citar aqui um autor francês bastante conhecido, Serge Latouche, que propugna uma economia fundamentada em 8 R's: reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar e reciclar. O fundamento dessa ideia de economia 8 R's é justamente a valorização da produção local, coisa que está em evidência nessa época de pandemia. E para finalizar, Sheila, e realmente não ultrapassar meu tempo, eu vou mencionar aqui, quero dizer que não tenho nenhum interesse na empresa, cujo nome eu vou fazer questão de mencionar. Não conheço as pessoas, os sócios. Eu tomei conhecimento da existência dessa experiência aqui no Rio Grande do Sul através da literatura. Eu falo da empresa Mercur, de Santa Cruz do Sul, uma empresa fundada em 1924, que fabrica artefatos de borracha, a partir da borracha, do látex. Tem uma linha muito desenvolvida de material escolar, uma empresa familiar, mas com solidez no mercado, que se expandiu internacionalmente. Mas chegou num determinado momento, em 2007, em que a empresa, pelos seus sócios, resolveu fazer uma virada. E fez a virada. Qual é a ideia? A ideia da empresa foi de abandonar o business as usual e passar a trabalhar em função de valores para o mercado, valores positivos para os seus clientes. Vou citar coisas objetivas que a empresa fez. Eles tinham uma filial em Miami. Para o que servia a filial em Miami? Para importar produtos manufaturados na China, com a marca da empresa. Esses produtos eram importados por Miami e exportados para o mercado interno no Brasil. Acabaram com esse ciclo, deixaram de produzir para a indústria do tabaco, sediada em grande parte em Santa Cruz do Sul, deixaram de produzir para empresas que têm problemas ambientais ou para empresas que são comprometidas com jogos de azar. Eles tinham algumas empresas com esse perfil no seu cartel, cortaram tudo isso e passaram a valorizar a produção local e o mercado local. Ou seja, isto é um exemplo de liberdade. Isto é a verdadeira liberdade econômica. É pensar com a sua cabeça. É pensar com a Constituição.
Isto é o que se procura fazer pela regulação. Isso, lamentavelmente, é o que está sob ataque no Brasil. Acredito que não tenha passado muito do tempo, agradeço muito a atenção que me dispensaram. Muito obrigada, professora Adalberto Pascoaloto, estava assim aqui, comemorando. Muito boa essa conexão que a gente está tendo, você colocou alguns pontos essenciais de pensar a sociedade aí dentro do que significa a liberdade, né, dos valores sociais que a gente agrega, do que está previsto na Constituição, e nesse final você me lembrou também os princípios orientadores de direitos humanos em empresas da ONU, que também tem um grande arcabouço aí que direciona as empresas para uma nova forma de fazer negócio, né? Uma nova forma que proteja esses direitos e valores aí muito bem colocados na sua apresentação. Tivemos aqui mais pessoas ingressando no nosso painel, enquanto você estava fazendo a sua exposição, está sendo bem elogiada aqui no chat, a gente tem manifestações tanto do Fernando Alagoa de Lisboa, do Portugal, quanto do David Neves do Maceió, aqui na Alagoas, Brasil. Então, a gente está aí com um público bastante diversificado acompanhando o nosso encontro, né? O professor Diogo Coutinho muito bem me lembrou que eu esqueci de me apresentar. Sou Sheila de Carvalho, advogada de Direitos Humanos. Estou aqui para fazer a mediação desse encontro, que é parte de um ciclo de webinários que vai discutir aí como a liberdade econômica afeta os direitos fundamentais. O segundo ciclo será no dia 8 de outubro, que é a próxima quinta-feira, às 10 da manhã, né? Sem mais delongas aqui, também vou passar a palavra agora para a nossa próxima palestrante, professora Fernanda Barbosa, doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora da graduação em Direito da FAPA Uniriter, e do mestrado em Direitos Humanos da Uniriter também, editora da série Pautas em Direito, editora Arquipélago e também advogada. Com a palavra, Fernanda. Muito obrigada, Sheila. Uma boa tarde a todos. Me escutam bem? Acho que sim, né? A gente não... Beleza? Eu gostaria muito de cumprimentar agora os 80 participantes que estão conosco, então, online, aqui ao vivo, é muito bacana. Embora a gente não possa, né, ter esse contato visual, assim, olho no olho, eu gostaria que todos se sentissem assim, abraçados, as 80 pessoas que se dispõem a estar conosco nesse momento, que é um momento tão difícil, né, pela pandemia e pelo isolamento, afastamento que a gente vive. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento a quem está conosco e cumprimentar, então, todos e todas, professores, alunos, sociedade civil organizada que se faz presente, as entidades que organizaram esse evento, as instituições, né, PUC do Rio Grande do Sul, USP, a minha própria instituição, cumprimentar o Instituto Alana, a Aliança de Controle do Tabagismo, o IDEC, tantos parceiros nessa luta pela manutenção de direitos e garantias fundamentais. Eu vou me permitir, eu preparei um textinho pequeno, porque afinal de contas fiquei com medo também de passar do tempo, então eu não estarei olhando olho no olho de vocês, eu estou com uma outra tela aqui para acompanhar, para me ajudar um pouco, para eu não me perder nesse nosso tempo, porque o tema, ele permite um amplo debate, e a ideia é que a gente faça esse debate hoje, né? Mas eu gostaria também de pontuar algumas questões bastante na linha do que o professor Adalberto Pascoaloto já introduziu brilhantemente. Também gostaria de fazer uma saudação muito especial, foi meu professor na graduação da PUC e alguém que eu sempre sinto uma honra imensa de poder participar de painéis como este, né? Cumprimento também os demais painelistas, né? O colega Oscar Cabreira, o professor Diogo da USP, Sheila, que está fazendo essa mediação, então de uma maneira muito próxima se sintam também cumprimentados. Então, eu gostaria de dar sequência a essa fala do professor Pascoaloto, né, nesse evento que objetiva, então, refletir como a liberdade econômica afeta a regulação e os direitos fundamentais. Antes só, espero que não esteja contando meu tempo, como a gente está falando de regulação, acredito que alguns de vocês tenham visto já, aqueles que não assistiram ainda, também não estou ganhando nada da Netflix, evidentemente, para fazer essa propaganda, mas fica aqui o convite para que assistam o Dilema das Redes, porque fala desse novo capitalismo que a gente vive, né? O capitalismo de vigilância.
E um dos comentários, sem dar maiores spoilers, que se faz nesse documentário da Netflix sobre as redes sociais, o impacto das redes sociais na nossa democracia, porque eles abordam muito bem esse aspecto, né, a grande questão é como manter uma indústria como a indústria da tecnologia sem regulamentação. Então, só se a gente pensar por aí que vivemos um capitalismo de vigilância, que os nossos dados pessoais estão sendo vigiados e nós estamos sendo, né, controlados all the time. Como pensar em não regulamentação? Então, o caminho, sem dúvida nenhuma, nesse novo capitalismo, é sim regulamentação, né? Desregulamentação, sem dúvida, não digamos assim, o percurso que se deve seguir em prol de uma democracia efetivamente plena. Então, feito esse só comentário e essa propaganda inicial de uma sugestão para aqueles que ainda não assistiram, eu gostaria então de propor, a partir, né, da Lei 13.874, que é a lei que institui então a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Nós, professores de direitos humanos, estamos acostumados com outro tipo de declaração, né? Declaração dos Direitos Humanos. Então, a gente vê uma lei que se chama Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, assim, sempre que nos causa algum impacto, porque de alguma maneira parece sobrepor aí direitos da ordem patrimonial em relação a direitos de ordem existencial, né? Como se os valores econômicos pudessem se sobrepor a valores humanos. Mas, enfim, um pouco isso que eu gostaria, então, de invocar, né, o debate. E como a própria lei diz, né, refere, ela estabelece garantias de livre mercado. Altera uma série de dispositivos da nossa lei ordinária, inclusive do nosso Código Civil. E eu gostaria de questionar, então, esta lei a partir de dois comandos normativos, né? O artigo 1º da lei e seus parágrafos 1º e 2º, que eu vou me permitir ler aqui por uma questão de objetividade. O parágrafo 1º do artigo 1º dispõe o seguinte: o disposto nessa lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e, grifo meu, né, grifo nosso, proteção ao meio ambiente. E o parágrafo 2º, na sequência, diz que interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Bem, o que se parece, né, o que decorre daí é que parece que a lei determina um paradigma de interpretação do direito de caráter absolutamente patrimonialista e que vai na direção oposta do que a nossa Constituição Federal de 88 prevê, que né, acho que não é nenhuma questão de opinião, como eu digo, quando a gente fala em princípio da solidariedade, dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza e das desigualdades sociais, isso não é opinião, isso é texto normativo, isso está previsto na nossa Constituição Federal. A professora Adalberto Pascoaloto comentou antes, mas se a gente for para o nosso artigo 3º da Constituição Federal, que diz dos objetivos da República Federativa do Brasil, a gente tem lá, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza. Então, esses são todos valores constitucionais, não são ideologias de uma ou outra posição, seja política, seja de interpretação do próprio direito. Então, o que essa lei parece nos conduzir é para um paradigma de interpretação patrimonialista, que vai de encontro ao paradigma que a nossa Constituição Federal estabelece, que é um paradigma mais humanista, com destaque aí a valores, então, de ordem existencial. E nesse sentido, pelo menos duas questões, no meu ponto de vista, merecem destaque e parecem que estão na raiz desse discurso, né? Porque é um discurso da liberdade econômica propagado por essa declaração. São dois, então, né? Dois problemas que me parecem, né? No Brasil contemporâneo. Primeiro, que haveria, então, no Brasil hoje uma certa demonização da perspectiva econômica dos direitos, né? Então, se cria um pouco essa ideia de que a livre iniciativa seria algo que está sendo demonizado, e não.
isso é, na verdade, criar um espantalho, né? Criar um espantalho para que se possa bater neste espantalho. O que, na verdade, parece é que o que se busca, né, é um equilíbrio entre as forças econômicas em prol de um bem comum. Mas essa dialética do amigo e inimigo, ela tem sido a tônica, infelizmente, nos últimos anos no Brasil, e é dentro dessa lógica que a gente precisa continuar defendendo a igualdade de direitos, a erradicação da pobreza e a solidariedade social, insisto, como valores constitucionais. Então, não é que haja uma demonização do aspecto econômico, da livre iniciativa e do lucro, porque isso faz parte do capitalismo, e acredito que aqui ninguém defenda, a essa altura do nosso processo civilizacional, cultural e econômico, algo distinto. Mas criar, né, essa perspectiva do inimigo e do nós contra eles é também parte do discurso que vai dar ensejo a uma série de normas supostamente defensoras de um direito, digamos assim, constitucional, né? E o segundo, a segunda raiz da questão, que né, seria o argumento de que o mercado por si só seria capaz de se autorregular de forma a preservar a igualdade de direitos e oportunidades. O que também é uma outra falácia, a gente não precisa ir muito fundo para saber que, especialmente em países de grande desigualdade social, nós não estamos falando da aplicação de uma declaração de direitos de liberdade econômica e em países com baixa desigualdade social. Nós estamos falando da sua aplicação no Brasil, nós não estamos falando abstratamente de uma lei, né? E o que, na verdade, a regulação traz, então, né, a regulação estatal traz é tentar, digamos assim, né, diminuir os problemas que advêm de uma caixa de Pandora já aberta, que é, né, do mercado, digamos assim. E aí, eu peço Vênia, a vocês para mencionar um autor que eu quase sempre refiro nas minhas falas, quando elas têm essa abordagem como a fala de hoje, que é o Michael Sandel, certamente um professor de Harvard conhecido de todos, e ele tem uma obra que, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler, eu indico com muita força, que se chama O que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado. Nessa obra, ele faz uma análise e uma crítica, né, dizendo que, bom, o poder hoje em dia já está na mão dos mercados. Isso já é um fato. E, obviamente, o que acarreta, né, reflexos bastante negativos. E ao abordar os limites morais do mercado, ele critica essa transposição que nós sofremos enquanto sociedade, né, de uma economia de mercado, que é o que deveríamos ser, para uma sociedade de mercado, em que todos os nossos valores acabam sendo atravessados por esse viés econômico e patrimonialista. E, insisto, é o que parece também trazer essa declaração de direitos de liberdade econômica. Então, é isso, né? A gente, infelizmente, vive uma sociedade de mercado quando a gente deveria estar vivendo apenas e tão somente em uma economia de mercado. E aí fica a pergunta, né? Como ficam, então, os nossos princípios constitucionais? Solidariedade, insisto, o princípio previsto lá no artigo 3º, inciso 1º, o princípio da erradicação das desigualdades, enfim. Então, quando essa nova lei ela determina como paradigma de interpretação das atividades econômicas privadas valores ligados a interesses de um marcado caráter patrimonial, relegando, então, a um segundo plano os interesses de ordem não patrimonial, ela parece que desmerece, e é esse o termo que eu gostaria mesmo de mencionar, desmerece toda a construção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais até hoje, né, tidas não só no nível mundial, mas em especial no nosso país. E aí eu gostaria de mencionar uma outra doutrina que eu acho extremamente relevante, o professor Ricardo Luiz Lorenzetti, ministro da Suprema Corte Argentina, autor de diversas obras traduzidas no Brasil, e um dos autores também do Código Civil argentino, atualmente em vigor. Ele aponta nas suas obras, e aqui eu gostaria de mencionar também a relevância de, no Código Civil argentino, se ter andado justamente numa posição oposta a que essa lei, né, a 13874, vem trazer para o Brasil a partir de 2018. No Código Civil argentino, os artigos iniciais
eles dispõem o seguinte. Eu vou fazer tradução livre, até para não passar vergonha aqui com o professor Oscar, né? O artigo 1º fala de fontes e aplicação, né, do direito, do direito civil. Os casos que este código rege devem ser resolvidos segundo as leis que resultem aplicáveis, conforme a Constituição Nacional e os tratados de direitos humanos. Isso está no artigo 1º do Código Civil Argentino, né, nos quais a República for parte. A tal efeito, se terá em conta a finalidade da norma. Os usos, práticas e costumes são vinculantes quando as leis ou os interessados se refiram a eles ou em situações não reguladas legalmente, sempre que não sejam contrários a direito. E aí o 2º artigo fala de interpretação. Diz assim, a lei deve ser interpretada tendo em conta suas palavras, suas finalidades, as leis análogas, as disposições que surgem dos tratados sobre direitos humanos. Então, olhem só, as disposições que surgem dos tratados sobre direitos humanos, os princípios e os valores jurídicos, de modo coerente com todo o ordenamento. Então, se percebe aqui que é outro paradigma de interpretação, né? E aqui fica, eu gostaria de reforçar a crítica. Então, tentando correr aqui um pouquinho, o professor Lorenzetti, ele também tem uma obra que nos ajuda nessa fundamentação teórica, que se chama Teoria da Decisão Judicial, Fundamentos de Direito, em que ele diz, né, que para a gente enfrentar esse momento de crise do direito, e a crise do direito que já vem de longa data, e dessa não mais compreensão do direito em dois mundos separados, o mundo do direito privado e o mundo do direito público. Então, esse mundo do direito que está em desordem, porque a gente já não sabe mais as suas fronteiras, e não, a gente não tem tempo aqui para discutir isso, mas certamente é premissa para todos juristas, né? Quem estuda um pouco o direito sabe que essas fronteiras já não estão, já muito fragmentadas e separadas, que há uma interconexão entre o direito público e o direito privado. Mas, enfim, isso traz um caos, né? Uma maior dificuldade de compreensão para os aplicadores do direito. Nesse cenário é que se faz necessário o que ele chama de teoria dos paradigmas, né? A aplicação de novos paradigmas ou modelos de decisão judicial. E aí ele aponta os paradigmas, né, ou modelos de decisão judicial, que são, então, essas diretrizes hermenêuticas para este mundo, digamos, em crise. O primeiro paradigma seria o paradigma do acesso a bens públicos, que visa incluir os excluídos. O segundo paradigma seria o paradigma protetivo, né, que visa proteger os vulneráveis, e aí todas as legislações e estatutos que nós temos nos últimos tempos, do idoso, da criança e do adolescente, do consumidor, da pessoa com deficiência, etc. O paradigma coletivo, que visa proteger os bens coletivos. O paradigma consequencialista, que também é um paradigma relevante, que visa organizar a sociedade. O paradigma do Estado de Direito e, por fim, o paradigma ambiental. Vou dar uma corridinha aqui por causa do meu tempo. Então, isso tudo, né, sempre levando em conta, como ele diz, o metavalor da pluralidade. A gente sabe que a gente vive numa sociedade plural e o pluralismo é parte de compreender, né, a nossa democracia. Então, ele encerra dizendo, né, a tarefa do juiz é identificar os consensos majoritários e limitá-los quando eles transgredirem os direitos fundamentais. E outra coisa não parece, né, ter acontecido com essa lei. Então, aqui, uma crítica muito forte, né? Quando parece, para mim, pelo menos, que esta lei subordina valores de ordem existencial a valores de ordem patrimonial, quando se pressupõe, como esta lei faz, uma igualdade entre partes comumente desiguais, né, a partir do momento em que a lei traz uma série de generalizações, quando empodera a iniciativa privada e, portanto, o capital frente ao Estado, que é quem vai fazer vai dar esse equilíbrio na balança, e quando determina que a proteção do meio ambiente será dirigida e, de certa forma, limitada pela liberdade econômica e não o oposto, como deveria ser, né? Mas então, acho que para finalizar, eu devo estar com pouco tempo já. Eu não gostaria de terminar com assim, baixo astral, como se diz, gostaria de terminar com uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva,
dizer que, bom, nós temos aí a nossa Constituição Federal, né, a nossa Constituição Cidadã há 30 anos, desde o retorno à democracia, e que a gente tem, sem dúvida nenhuma, se desenvolvido muito como sociedade, institutos importantes como os que estão aqui presentes nesse evento, né, deixam isso muito claro. Então, a luta pela regulação, pelo controle da indústria do tabaco, a luta pelo controle, né, e regulação da indústria, de uma série de indústrias ligadas ao fornecimento de produtos e serviços no mercado, a proteção de crianças e adolescentes, como faz o Instituto Alana tão fortemente. Então, a sociedade civil está organizada e eventos como esse também nos mostram a importância dessa proteção e que cabe a nós, né, sociedade, pesquisadores, estudiosos, né, o pessoal engajado, somos 90 pessoas aqui nessa tarde, debater, questionar e lutar não só pela manutenção de direitos, mas também pela incorporação de novos direitos. Desculpa se eu excedi o tempo e talvez tenha corrido um pouco com a fala, também não quis aí ultrapassar o tempo para poder ouvir os colegas e o debate que se seguirá. Obrigada, Fernanda, perfeita. Só um pouquinho, mas faz parte também, não queria interromper o raciocínio, a gente tem tempo. Foi muito brilhante a sua exposição, não só pelas suas colocações, mas também as referências que você trouxe para esse debate, que com certeza aí direciona bem as discussões que nós podemos construir, né? E essa questão dos campos aí, da necessidade de regulação, o David Neves bem lembrou de uma situação muito necessária ao nosso debate na sociedade de hoje, que é a questão dos aplicativos de entrega, né? Os aplicativos de transporte, e a gente tem acompanhado aí como as cidades no Brasil e no mundo têm sido um tanto resistentes até a essa questão da regulação, né? E como isso acaba sendo uma afronta a direitos trabalhistas constituídos, né? Enfim, temos bastante a debater aqui, mas vou passar logo para a próxima intervenção. O número de participantes só cresce do nosso webinar, está muito interessante acompanhar. Quem está nos vendo e quiser mandar mensagens, é só utilizar a função do chat. Tem uma parte de perguntas e respostas aqui, mas estou vendo que muitos também estão utilizando o chat, que a gente recebe as mensagens aqui, tá? Fiquem à vontade para ir colocando as suas considerações, contribuições, que depois da exposição inicial dos nossos palestrantes, a ideia é que a gente abra para um debate, um diálogo a partir das provocações de quem está nos acompanhando, né? A próxima intervenção, né, a próxima apresentação é do professor Oscar Gabreira, professor e diretor do Global Center for Legal Innovation on Food Environments na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Por muitos anos dirigiu o O'Neill Institute for National and Global Health Law, na mesma instituição de ensino, onde trabalhou com diversos pontos de interseção entre o direito à saúde. O professor Oscar se graduou em Direito pela Universidade Católica Andrés Bello, na Venezuela, e obteve seu mestrado na Universidade de Toronto, no Canadá. Vai nos falar em espanhol, já pedindo para falar um pouco em despacito, para que possamos acompanhar aqui os nossos palestrantes também. Muito obrigada pela participação, professor, e foi fundamental aí na construção desse seminário. No, muchas gracias. Y sí, voy a intentar hablar despacio, pero me cuesta mucho porque no solo hablo español, sino también soy venezolano, que somos un poco caribeños, entonces hablamos un poco rápido. Arranco también agradeciendo a todas las organizaciones que están planeando y coordinando este evento. Nosotros estamos muy entusiasmados con la colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, continuar colaborando con IDECI, con ACT, con Alana, y me parece que hay mucho trabajo para profundizar y para hacer trabajo de investigación académico aplicado, para hacer esos puentes que muchos de los y las panelistas que están en este panel han hecho ese trabajo, ¿no? ¿Cómo usamos la investigación académica para lograr un impacto verdadero en sociedad? ¿Cómo hacemos esos puentes para llegar a ese punto? También agradezco a los panelistas que nos están acompañando y espero que podamos tener alguna discusión al final y algunas preguntas que podamos contestar. Para tratar normalmente no hago esto, pero voy y armamos en el equipo una presentación de PowerPoint para tratar de
ir por los puntos y como ir aclarando, sobre todo porque estoy hablando en español. Y lo voy a compartir ahora. Sheila, si me dices si se está compartiendo bien. ¿Se puede ver? Estamos bien, sí, estamos bien. Perfecto. Y arranco pidiendo disculpas porque no traduje la primera lámina, pero el resto está en español, así que podemos seguir con esto. Entonces, para conectar un poquito con las presentaciones anteriores, sí se plantea en sociedad un conflicto entre derechos fundamentales constantemente. En nuestro espacio regulatorio, regular al Estado, que el Estado regulando acciones de actores privados, genera un debate técnico-legal alrededor de cuándo puede el Estado restringir libertades económicas y qué justifica esa restricción de esas libertades. En este contexto, porque es el tema que trabajamos desde el instituto y desde el centro, el enfoque suele ser muy, muy conectado con salud. El derecho a la salud. Obligaciones que emanan de derechos constitucionales, en derecho internacional de derechos humanos que garantizan bienes sociales y en este contexto específicamente el derecho a la salud. Y aquí arranco para aclarar un poco porque ha habido mucha evolución jurisprudencial, hemos tenido sentencias, Brasil inclusive es uno de esos casos de estudio donde ha habido muchas decisiones judiciales en el contexto del derecho a la salud. ¿Qué significa el derecho a la salud? ¿Cómo se garantiza acceso a bienes y servicios de salud? Pero la mayor evolución jurisprudencial en el contexto del derecho a la salud se enfoca en la dimensión más prestacional del derecho a la salud, ¿no? Tener acceso a medicamentos, tener acceso a hospitales, clínicas, profesionales de salud, esa idea de curativa del derecho a la salud, como dentro del sistema de salud. Pero hay una dimensión igualmente importante que está consagrada también en estándares de derecho internacional de derechos humanos. Si hablamos de la Observación General 14, que define un poco el contenido del derecho a la salud como está consagrado en el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, define el derecho a la salud como teniendo dos dimensiones. Una dimensión prestacional, garantía de acceso a bienes y servicios de salud, pero otra dimensión de prevención, de creación de condiciones en sociedad para que las personas puedan ser saludables. De esa dimensión de atacar también cuáles son esos elementos que tienen un impacto en salud, pero que no son necesariamente esa dimensión prestacional. O sea, dentro de ese segundo nivel de obligación es donde muchos de nosotros por mucho tiempo hemos tratado de articular esa naturaleza regulatoria del derecho a la salud. El derecho a la salud como un derecho que impone una obligación en el Estado de regular y crear condiciones para que las personas puedan ser saludables. Esa regulación pasa por regular actores privados. Entonces, dentro de ese rol del Estado en salud pública, por supuesto, hay que identificar cuáles son los riesgos a la salud pública, tratar de prevenirlos, mitigarlos, cómo se crean esas condiciones. Aquí también un debate interesante que debería ocurrir de manera más sistemática en nuestros estados es cómo usamos la evidencia para informar el desarrollo de políticas públicas, cómo usamos la evidencia para tratar de balancear esos intereses que pueden estar en conflicto. Entonces, en este contexto, voy a empezar a dar un poquito más de regulación, de distintas posibilidades de regulación, de esos marcos regulatorios, abanicos regulatorios que pueden existir. Y el último comentario que voy a hacer en el contexto de con potencial conflicto entre derechos garantizados a nivel constitucional, es que es importante aclarar que en el contexto de salud, de prevención, de la obligación del Estado de prevenir riesgos a la salud pública, se podría articular, y eso es un análisis que hay que hacerlo contextualmente en cada país, habría que hacerlo en el contexto de Brasil, cuál es el estándar y si hay alguna jerarquía entre derechos constitucionales protegidos. Si la libertad económica se entiende al mismo nivel que el derecho a la salud. Y ese tipo de ejercicios de proporcionalidad, de balance entre derechos que pueden considerarse en conflicto es importante. Y aquí sí hay que reconocer, obviamente, que cuando el Estado regula, si regula y limita la acción de un actor privado, se restringe la publicidad de productos que no son saludables o regula la manera como se pueden vender o comercializar productos, por dar algunos ejemplos. En ese contexto, sí hay una afección al derecho a la libertad económica. Tenemos que entender que esa afección existe. El punto es que esa afección está totalmente justificada por el bien social que persigue el Estado en la protección de salud pública. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar como a hilar un poco más fino en estos temas.
Aquí hay muchas maneras de justificar este tipo de intervenciones por parte del Estado. Lo más fácil, obviamente, es ese modelo más utilitario, prevención de daños a terceros, también prevención de grupos que están en una situación de vulnerabilidad específica o que tienen capacidad restringida, y después el argumento del paternalismo. Y ahí vamos a empezar a hablar un poco de cómo se crea una narrativa alrededor de el paternalismo como una figura negativa que tenemos que tratar de evitar, cuando en realidad en ese contexto normalmente no se refiere a paternalismo, sino a un modelo más de perfeccionismo. Y aquí voy a hablar un poquito de estos modelos regulatorios. Dentro de estos niveles de intervención, si vemos los dos extremos, dentro de un lado tenemos el extremo claro de no hacer nada, el modelo más, no lo llamaría ni siquiera libertario, sino de mantenerse alejado de la regulación directa. Dentro de este escenario se asume que el mercado en sí mismo va a poder controlar estos riesgos, que va a haber una posibilidad de que las reglas del mercado solucionen estos problemas. Aquí tenemos mucha evidencia que esta no intervención del Estado no funciona. Los actores privados están estructurados, y en este contexto particular, empresas están estructuradas para maximizar su beneficio económico, y no necesariamente incorporan dentro de su modelo económico otros intereses sociales. Entonces, en ese contexto sabemos que la no intervención absoluta, la idea de mercado libre, no ha funcionado para regular. En el otro extremo tenemos una prohibición. Usar el derecho penal como esa fuerza, ese poder máximo del Estado para prohibir determinadas actitudes, determinadas productos, para regular de una manera mucho más directa. En ese contexto también hay mucha evidencia de la inefectividad del derecho penal para poder modificar la norma social. Y en el espacio de salud tenemos muchísima evidencia en ese contexto, ¿no? Desde temas relacionados con salud sexual y reproductiva, con criminalización por el uso de drogas y sustancias prohibidas, trabajo sexual. Entendemos que en ese contexto el derecho penal no es la manera más eficiente, porque lo único que el Estado hace cuando criminaliza es crear una situación de sí o no, de penalización, pero no tiene herramientas regulatorias para poder incentivar y modificar conductas específicas. Entonces, la idea es ver cómo dentro de ese abanico los dos extremos suelen ser ineficientes, y cómo empezamos a crear regulaciones para lograr reducir este tipo de riesgos. En el modelo penal, uno puede argumentar que ya es un modelo perfeccionista, donde el Estado le está dictando a las personas cómo tienen que vivir su vida, le está vendiendo un modelo moral de cómo hay que vivir la vida. También eso es algo que podemos rechazar desde una perspectiva de derecho internacional de derechos humanos, y en el mercado libre también no hay ninguna intervención del Estado para proteger ese tipo de intereses. Entonces, la idea es empezar a pensar dentro de esta escala qué tipos de intervenciones podemos hacer, cuáles son las intervenciones eficientes para lograr nuestros objetivos, y aquí voy con algunas de las siguientes, los modelos de intervención legal aquí. Por supuesto, siempre podemos hablar de regulación directa, se regulan las personas, profesionales, empresas, productos. Regulación indirecta es cuando se usan otros mecanismos del derecho para poder incentivar conductas específicas. En este contexto, un ejemplo claro es el derecho tributario. Impuestos en productos que son de alto riesgo deberían llevar a la reducción del consumo de esos productos, por ende a lograr nuestro objetivo que perseguimos, que es nuestro objetivo de salud pública. El derecho de daños, aquí hay un tema que siempre lo ponemos, aunque entiendo que quizás en América Latina y no sé si en Brasil, no tiene el mismo impacto que podría tener en un contexto como en Estados Unidos, donde el tipo de acciones de responsabilidad civil sí, por la magnitud y el costo que pueden significar para actores privados, han llevado a modificar conductas de empresas, ¿no? A través de ese litigio de responsabilidad civil. En el contexto de los países que yo conozco en América Latina, es muy difícil llegar a un daño y a una sanción pecuniaria para que tan alta que incentive a las empresas a que cambien su tipo de acción. Pero en el contexto de Estados Unidos ha sido un modelo que ha funcionado en algunos temas particulares. Lo que sería como tort, el litigio en temas de responsabilidad civil, y cómo ha llevado a cambios por parte de actores privados. Información, educación, aquí ya es cómo se producen, cómo se posicionan estos productos en el mercado,
Y, por supuesto, desregulación, aquí puede ser derecho penal con prohibición o totalmente desregulación. Y aquí es un tema interesante que hemos estado discutiendo con el profesor Cutillo, pero también con otros investigadores en Brasil y en la región, de cómo se empieza también a 5 minutos, ya voy cerrando entonces, a deshacer esa capacidad regulatoria por parte del Estado con esta idea de que regulaciones excesivas son los que están creando un impacto en sociedad y están teniendo un impacto en desarrollo económico cuando no necesariamente hay una evidencia clara de que eso sea así. Aquí no voy a dedicarle mucho tiempo a esto, pero sí pensar que dentro del proceso regulatorio tenemos que ver distintas etapas y en cada una de esas etapas tenemos que usar evidencia por lo menos para identificar cuáles son los riesgos, evaluar la efectividad de la intervención, evaluar la carga individual y después evaluar la equidad como un todo de la política. Y aquí este es un tema que me parece muy interesante y que habría que explorar y profundizar. En trabajo multidisciplinario entendemos que otras disciplinas tienen metodologías muy claras para medir la efectividad de sus intervenciones, ¿no? En salud pública hay evidencia clara, cómo medimos reducción de prevalencia, cómo se hacen estudios específicos para medir el impacto de la medida en el objetivo que perseguimos. En derecho hemos estado tratando de pensar por mucho tiempo, hay colegas que han estado investigando esto en muchas universidades, pero ¿cómo medimos realmente la efectividad de una intervención legal con el objetivo que se persigue? ¿Cuáles son las metodologías que nos ayudan a identificar eso? Si hay un cambio legislativo, ¿verdaderamente fue ese cambio o hay otros elementos en sociedad que fueron los que llevaron a tener ese impacto que buscamos? Entonces ahí también profundizar un poco en ese contexto. Aquí, y con esto cierro ya porque ya no me queda mucho tiempo, es hablar siempre de incorporar estándares de evidencia científica que sea libre de conflicto de interés para decidir cómo el Estado va a intervenir y cuáles son las medidas eficientes para lograr ese fin específico que se persigue. Normalmente va a haber muchos ataques en términos de libertades económicas de las empresas, van a argumentar que la regulación del Estado va a tener un impacto en el mercado, pero es importante usar la evidencia para desmontar algunas de esas líneas argumentativas. Y finalmente termino con un ejemplo muy concreto porque es algo que se ha venido trabajando por mucho tiempo en tabaco. Ese conflicto entre libertades económicas y otros derechos fundamentales sigue siendo parte de una narrativa legal que se ha creado. Pero sí quisiera resaltar un caso específico que se decidió por un tribunal arbitral de inversiones, que es el caso famoso de Philip Morris contra Uruguay. Philip Morris demanda a Uruguay en sede por violación de un acuerdo bilateral de inversiones entre Uruguay y Suiza. No voy a ir a los detalles del caso, pero lo interesante de ese caso es que en una jurisdicción donde se enfocan específicamente los miembros del tribunal arbitral en dilucidar temas de inversiones, o sea, que tienen como un mindset muy de inversión, de derecho económico. En la decisión del tribunal arbitral se hace referencia específica a el poder de policía del Estado, la necesidad del Estado de regular este tipo de riesgos, la expectativa que tienen que tener las empresas de que cuando sus productos hay evidencia de que producen un riesgo en sociedad, las empresas tienen que tener una expectativa de que el ambiente regulatorio va a ser más desfavorable, porque el Estado tiene la obligación de avanzar en regular y mitigar los riesgos de esos productos. Entonces, si esto ya se está dando, este tipo de debates se están dando en un foro que se enfoca exclusivamente en temas económicos, de inversión, la idea es empezar a traerlos a nuestro debate más técnico, legal, en trabajo académico y en trabajo aplicado para poder como hacer esas conexiones y desmontar un poco esa narrativa de libertades económicas como una barrera para protección de derechos fundamentales. Bueno, muchas gracias y con esto ya le paso la palabra de nuevo a Sheila. Muchas gracias. Graças, professor Oscar. Muito boa a exposição, a aula, acredito que tinha mais, mas foi muito bom ver, especialmente, ter essa dimensão um pouco mais ampla do processo regulatório, né, e de quanto isso pode impactar diversos setores, né, inclusive. E um ponto que você falou que me chamou a atenção é dados científicos, né, numa sociedade que está muito desprestigiando a importância e relevância da pesquisa científica, da gente basear as nossas ações em dados científicos, inclusive no campo do direito também, porque o direito produz dados científicos também, né? Sempre importante mencionar. Eu vou passar agora a palavra para o nosso último palestrante, né?
depois para a gente ter um tempo também para tentar fazer um debate entre os panelistas desse webinar. O nosso próximo palestrante é o professor Diogo R. Coutinho, professor de Direito Econômico na USP, onde coordena desde 2007 o grupo Direito e Políticas Públicas. É mestre em Regulação pela London School Economic, doutor e livre docente em Direito pela USP e bolsista da Produtividade em Pesquisa do CNPq. Com a palavra, professor Diogo. Olá, muito boa tarde, Sheila e todas e todos. Vocês me escutam? O microfone funciona? É um prazer estar aqui com vocês, em especial com as companheiras e companheiros com quem eu divido esse painel virtual, o professor Adalberto Pascoaloto, a professora Fernanda Barbosa, o professor Oscar Cabreira, você também, Sheila. É um prazer participar deste evento com as entidades ACT, IDEC, Alana e O'Neill Institute. Eu queria só dizer também que esse evento é parte simultânea, considerando a facilidade que a tecnologia nos traz para criar esse tipo de sinergia. É também um evento do Grupo Direito e Políticas Públicas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, então ele também é parte das nossas atividades, e eu gostaria de reiterar o convite para que no dia 8, daqui a uma semana, nós nos encontremos aqui de novo para falar sobre este mesmo tema, regulação, liberdade econômica, direitos fundamentais, com as convidadas que nós teremos aqui na próxima semana para falar mais uma vez sobre esse tema, esses assuntos e controvérsias tão importantes. Eu digo controvérsias e vou explicar por quê daqui a um instante. Eu vou pedir licença para fazer também um rápido compartilhamento de tela para aproveitar o tempo de forma mais organizada. Eu peço que vocês, por favor, me digam se vocês conseguem enxergar essas transparências, esses slides, na verdade, que eu estou projetando aqui na minha tela. Vocês veem? Ok. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Sheila. Muito bem, gente. Eu entendo que quando se fala em liberdade econômica, nesse contexto, no atual momento, é inevitável falar da Lei de Liberdade Econômica, é disso que se trata, considerando que o Brasil, o governo federal, fez promulgar no Congresso Nacional uma legislação, uma lei federal com esse título, com essa alcunha. Ela se denomina Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Pretensiosa, né, essa declaração, esse nome, né? E no seu parágrafo primeiro, desde logo, a Lei de Liberdade Econômica faz referência, isso o professor Pascoaloto já mencionou há pouco, a alguns incisos, normas, parágrafos, enfim, da Constituição Federal, como sendo as disposições constitucionais em relação às quais a Lei de Liberdade Econômica procura dar regulamentação no nível da legislação federal. Então, rapidamente, como vocês podem ver aí, a Lei de Liberdade Econômica diz que procura regulamentar o inciso 4º do caput do artigo 1º da Constituição Federal Brasileira, o parágrafo único do artigo 170 da Constituição Brasileira e também o caput do artigo 174 da Constituição Federal Brasileira. Essas normas constitucionais são essas. Né? O professor Pascoaloto mencionou isso, mencionou o inciso 4º do artigo 1º da Constituição, que determina que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, entre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não importa aqui se você gramaticalmente entende que valores sociais se aplica a trabalho e para a livre iniciativa ou apenas para trabalho, porque isso é irrelevante, me parece, dado que tanto o trabalho quanto a livre iniciativa são fundamentos da República Brasileira. Também é mencionado no artigo 1º da Lei de Liberdade Econômica o famoso parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, que evidentemente não pode ser lido independentemente do caput e dos princípios que o antecedem. Diz esse
esse parágrafo único que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. E também a referência já mencionada ao caput do artigo 174, que determina que o Estado brasileiro é o agente normativo da atividade econômica, ou é o agente normativo e regulador, perdão, da atividade econômica, e que vai exercer esta função de agente normativo e regulador da atividade econômica na forma da lei, por meio da fiscalização, do incentivo e do planejamento. Muito bem. Além disso, a chamada Lei de Liberdade Econômica diz que tem suas diretrizes norteadas por certos princípios, a mim um pouco incompreensíveis, como, por exemplo, a liberdade como uma garantia no exercício da liberdade, ou no exercício de atividades econômicas. Eu não sei bem o que significa a liberdade como uma garantia no exercício de atividade econômica, me parece uma coisa muito genérica, e também algo que me parece extremamente controverso e problemático, para não dizer equivocado, que é a premissa de que a intervenção do Estado é subsidiária e excepcional, quando diz respeito ao exercício de atividades econômicas. Isso já de cara mostra que essa lei, essa auto-intitulada Declaração de Liberdade Econômica, para dizer o mínimo, é bastante controversa. Liberdade econômica é tudo menos o mito do laissez-faire. Não existe mercado em estado puro. Liberdade econômica é, quando muito, liberdade para desempenhar atividades econômicas sem burocracias, sem exigências burocráticas desnecessárias ou arbitrárias. Liberdade econômica pode significar o desempenho de uma atividade econômica num regime desburocratizado e, portanto, com menos custos de transação. Mas, certamente, liberdade econômica não quer dizer um ambiente despido de qualquer regulação estatal, pelo simples fato de que não existe mercado sem regulação que o constitua. Não existe economia ou mercado autorregulado no vácuo. Isso já foi dito aqui pela professora Fernanda. Não existe tal coisa. Entre discutir o que é liberdade econômica a partir de uma premissa irrealista de que liberdade econômica pode querer significar laissez-faire, laissez-passer, e discutir liberdade econômica a partir de uma perspectiva mais realista e aderente à realidade, segundo a qual liberdade econômica quer dizer uma regulação efetiva do ponto de vista democrático e legítima e efetiva, efetiva do ponto de vista de entregar o que promete e legítima do ponto de vista democrático, aí sim se pode falar em liberdade econômica. Então, não existe mercado em estado puro, nunca houve nada de natural no laissez-faire. A lei de liberdade econômica pressupõe, como vai ser visto daqui a pouco, que é possível conceber um mercado no qual nenhum tipo de regulação incida e que qualquer regulação pode ser considerada abusiva, e um mercado em que qualquer regulação pode ser considerada abusiva não pode ser um mercado que funcione, porque um mercado, ou os mercados que não são regulados viram, não tem outra palavra para isso, viram pirataria. Isso é o que acontece quando não tem regulação, vira pirataria. Uma frase famosa do grande Karl Polanyi: um mercado autorregulável demanda nada menos que a separação institucional da sociedade em uma esfera econômica e outra esfera social. A ideia de um mercado autorregulável pressupõe a visão, a miragem de que é possível separar a esfera econômica da esfera social, como se a economia não fosse parte das relações sociais. A ideia de liberdade econômica, tal como ela aparece na Lei de Liberdade Econômica, em outras palavras, procura segregar o elemento político do econômico, e isso é impossível. Não existe liberdade econômica que não seja politicamente definida
e democraticamente definida de preferência através de regras de regulação. Nesse sentido, é impossível, logicamente, dizer em qualquer sociedade capitalista que a atuação do Estado seja subsidiária ou residual. Isso é uma falácia. O que é residual ou eventualmente subsidiário? Na melhor das hipóteses, na ordem jurídica brasileira, o que é residual e subsidiário é a ação direta do Estado na economia como empresário. Isso pode ser, sim, excepcional, mas o Estado regulador não é subsidiário. O caput do artigo 170 diz que o Estado é o agente normativo e regulador da atividade econômica e que ele vai desempenhar esta função através de fiscalização, incentivo e planejamento. Não há como se enxergar nisso qualquer forma de subsidiariedade. Portanto, a Lei de Liberdade Econômica, que parece ter sido concebida por pessoas que pretendem ser mais realistas do que o rei, mais católicas do que o Papa, deixa de valorizar a regulação para enfraquecer algo que é absolutamente essencial para a realização de direitos econômicos e sociais, direitos fundamentais e de políticas públicas, que são as capacidades reguladoras e capacidades estatais do Estado brasileiro. Então, a Lei de Liberdade Econômica vai na contramão do esforço que é, de resto, hercúleo de aperfeiçoamento da regulação e das capacidades estatais, que, por sua vez, são chave para a implementação de políticas públicas e para a implementação de direitos fundamentais. Eu já vi, Sheila, obrigado, 5 minutos. A Lei de Liberdade Econômica, sobretudo quando caracteriza o que chama de abuso regulatório, é a ideia ou a figura que cria a circunstância ou a situação na qual o Estado pode ser punido por procurar indevidamente regular certos setores, exceto se em estrito cumprimento a previsão específica e explícita em lei. Ao criar essa figura esdrúxula, essa figura exótica, que não existe em parte alguma como algo que possa ameaçar da forma como ameaça o arcabouço regulatório brasileiro, essa figura é extremamente perigosa. Eu não quero soar exagerado, mas me preocupa muito a figura do abuso regulatório que está contido na Lei de Liberdade Econômica, autodeclarada, declaração, como se fosse alguma declaração histórica, como a Declaração dos Direitos da Virgínia ou a Declaração de Liberdade da ONU ou da Revolução Francesa. É bastante pretensiosa essa alcunha. O abuso regulatório é muito problemático porque se quer caracterizado o que vem a ser abusivo está nesta lei. Não há caracterização sequer do que vem a ser abusivo. Qualquer regulação, qualquer norma reguladora, daqui por diante, pode ser considerada, a depender de como ela seja interpretada, abusiva, e não custa dizer, quando é assim, pode passar uma boiada, pode passar várias boiadas. Não é? Isto não deixa de ser um cavalo de Troia que pode revogar o próprio Estado regulador brasileiro do caput do artigo 174. A figura do abuso regulatório pode levar a uma situação absolutamente inimaginável na qual as normas regulatórias que incomodam empresas reguladas podem vir a ser questionadas no judiciário. Isso pode virar uma avalanche inesgotável de ações judiciais e também de imbróglios administrativos que vão questionar a validade e a efetividade da regulação brasileira, e com isso sabe-se lá quem é que ganha, imagina-se, mas é muito temerário que a figura do abuso regulatório tenha, entre outras coisas muito complicadas que a Lei de Liberdade Econômica promulgou consigo mesmo, a figura do abuso regulatório me parece altamente perigoso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, para encerrar, é que não é essa lei de liberdade econômica que a gente precisava. Essa lei de liberdade econômica nada mais é do que uma camisa de força para amarrar o que a duras penas vem sendo construído por décadas no Brasil, que é um arcabouço regulatório efetivo, independente,
né, que possa ser controlado pela sociedade brasileira através de consultas públicas, de audiência pública, de regras de transparência, através de análise de impacto regulatório. A lei de liberdade econômica vai na contramão do que todos os países industrializados fizeram, que foi construir um arcabouço regulatório para valer. Construir um Estado capaz de disciplinar os mercados, sem que isso signifique, queria deixar muito claro, a criação de um Estado autoritário. Regulação não é proibição e regulação não significa a criação de um leviatã, né, alucinado, que vai proibir tudo, que vai tomar o espaço do mercado. Só quem tiver de má fé ou for muito ignorante é que pode entender que regulação vem a ser isso. Regulação significa mais liberdade econômica e não menos quando ela é bem feita e quando ela é democrática. Por isso, nós devemos nos preocupar muito com a lei de liberdade econômica, porque por trás dessa aura bem intencionada e retórica, né, que procura trazer certas novidades e procura regulamentar coisa que não faz o menor sentido em nenhum dos casos. Aqueles dispositivos constitucionais aos quais eu fiz menção, e o professor Pascoaloto também fez menção antes, a lei, ao fazer isso, cria contradições severas. Nenhuma das coisas que a lei de liberdade econômica diz me parece compatível com aquelas disposições constitucionais que ela mesma diz que vai regulamentar. Ao contrário, cria apenas contradições. Vou ficar por aqui e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Agradeço, professor. Excelente crítica aí à lei em questão, Lei da Liberdade Econômica, né? Até o nome é um pouco difícil de engolir, e uma crítica muito lúcida, né, frente a tantas defesas que a gente tem visto dessa legislação no momento, né? Então, acho muito importante trazer isso para o centro do debate também. A gente está chegando aqui ao encerramento, né, com um pouquinho de tempo. A gente tem 4 perguntas aqui que eu gostaria de passar para vocês e talvez a gente pudesse emendar o retorno, resposta a essas perguntas, às considerações finais de vocês, né? Acredito que alguns têm algumas coisas para colocar, que ficaram pendentes das falas também, então acho que a gente pode tentar fazer uma grande rodada disso, se me permitem, por questões do tempo. Tudo bem se eu fazer a mesma ordem, né, de retorno dos panelistas? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui as perguntas que recebemos. Temos uma pergunta da Joana Cruz. Se a regulação deve atender ao interesse público, a Lei da Liberdade Econômica, em específico suas restrições à regulação fundamentadas na livre iniciativa, não acaba por institucionalizar uma forma de captura regulatória com a consecução de interesses privados? A outra pergunta é da Isabel Barbosa. Como a Covid-19 afeta essa dinâmica entre a liberdade econômica e outros bens constitucionais? Pensando, por exemplo, na atuação das empresas no contexto da pandemia, né? Doação de produtos, dentre outras coisas que possam gerar maus coletivos. A outra pergunta é do Luiz Renato Vedovato. De acordo com o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 3.874 de 2019, interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre as atividades econômicas privadas. No entanto, o artigo 670 da Constituição coloca a livre iniciativa ao lado da valorização do trabalho humano como fundamento da ordem econômica. Na visão de vocês, é possível dizer que o artigo 1º, parágrafo 2º da lei é uma tentativa de revogar a Constituição por norma infraconstitucional? Outra aqui também, em relação aos princípios orientadores. Os princípios Hughes indicam que as empresas estão no centro de grandes violações de direitos humanos. Violações ambientais e de saúde pública dificilmente são solucionadas pela reparação ou restauração. Nesse sentido, a regulação e o controle da atividade econômica pode ser vista como uma forma eficiente de se protegerem os direitos fundamentais, especialmente pela atuação preventiva, buscando evitar que danos aconteçam, tendo em vista que quase impossível é a recuperação do cenário ao status quo antes de uma possível violação. São algumas perguntas, espero que tenham captado, né? Desculpa fazer todas de uma vez, especialmente o professor Oscar, tentei ler
com calma as perguntas em português também. E vamos passando aqui para a rodada final. Professor Adalberto Pascoaloto, com a palavra para as suas respostas e considerações. Pelo que eu entendi, todos nós responderemos a todas as perguntas. A todas as que vocês se sentirem mais confortáveis ou tendentes. Acho que não precisa necessariamente responder a todas, né? Considerando que a gente tem um tempo limite ali, talvez 2, 3 minutos para cada um, para que a gente não extrapole muito o teto do encontro. E aí eu acho que pode sentir ali, aqui tem mais conexão com os pontos de vocês, a abordagem, né? Uma pergunta aqui e outra, eu vi que está mais relacionada a um ou outro, acho que ficam à vontade aí para fazer essa escolha, professor. Bom, eu fiz uma síntese aqui, não vou repetir as perguntas então, mas em relação à pergunta da Joana, eu acho que foi muito perspicaz a colocação, Joana, porque na tua pergunta acho que está contida a resposta. Efetivamente, há uma tentativa de captura, eu até não diria captura, de inibição da atividade regulatória. O Diogo ressaltou com muita propriedade a tenebrosa figura do abuso do poder regulatório. Isso é uma forma intimidatória da regulação, é uma tentativa de intimidação da regulação. Em relação às perguntas feitas pelo Vedovato, eu concordo totalmente, Vedovato, porque no caso da interpretação em favor da liberdade econômica, que é instituída na própria lei, é claro que se trata de uma espécie de tentativa de revogação infraconstitucional da Constituição. Porque, veja bem, eu tentei ressaltar isso na minha fala. Isso é claro, basta ler o artigo 170. A livre iniciativa, assim como o trabalho, fundam a ordem econômica, mas a ordem econômica tem uma finalidade. Portanto, o telos da ordem econômica não pode ser ignorado na interpretação de qualquer dispositivo contratual ou de qualquer significado que se possa atribuir à liberdade econômica. A liberdade econômica é apenas um instrumento daquilo que se destina a um fim muito maior, que é justamente a ordem econômica, e que não é um fim em si mesma, mas sim uma produtora de justiça social. A segunda questão é muito feliz também a colocação, Vedovato, porque a regulação e o controle da atividade econômica, me parece que sim, podem ser um instrumento eficiente de garantia dos direitos fundamentais. Nesse sentido, eu me reporto à exposição do professor Cabreira, no momento em que, entre as formas de regulação indireta, ele inclui a responsabilidade civil ou o direito de danos. A responsabilidade civil é uma forma de resguardar, de proteger direitos fundamentais. Eu só lamento que a responsabilidade civil no Brasil em relação a determinados assuntos e produtos em circulação no mercado seja tão conservadora quanto é. Haja vista, por exemplo, que os danos à saúde dos fumantes são totalmente ignorados pela jurisprudência, com todo respeito, do Superior Tribunal de Justiça. E tem uma questão colocada, agora não me lembro por quem foi, a respeito da Covid-19 e a doação de produtos não saudáveis, né? Esses produtos, é claro, não vou dizer que não possam estar em circulação no mercado, mas a eles deveria se aplicar a mesma advertência que se faz, por exemplo, a produtos como o tabaco. Agora, fazer doação desses produtos num momento de pandemia pode levar a um segundo agravamento das condições públicas de saúde. Quero, finalmente, então, agradecer a oportunidade, manifestar novamente a alegria do meu convívio com os colegas de debate e agradecer a cordial condução da nossa coordenadora do debate, Sheila Carvalho.
Obrigada, professor. Agora com a palavra, Fernanda Barbosa. Professora Fernanda Barbosa, né? Imagina. Antes de tudo, sou Fernanda mesmo. Antes de ser professora, eu sou Fernanda, então tá ótimo. Eu concordo com o professor Pascoaloto em todas as suas respostas. Eu só vou, então, acrescentar algumas coisas que me parecem, e especialmente na fala do professor Diogo, que destacou, né? Concordo também com o professor Pascoaloto de maneira muito adequada, essa figura do abuso regulatório, sem que a lei, né, professor Diogo, aponte aí parâmetros para se compreender o que é o abuso. E aí eu lembro que a figura do abuso do direito, né, não só aí o abuso do direito regulatório, mas de qualquer direito, é uma figura do nosso direito civil, que tem positivação no Código Civil e para a qual a gente tem parâmetros. Então, a gente vai considerar um ato abusivo se violar os fins sociais do ato, os fins econômicos, boa-fé, bons costumes, e esses parâmetros, claro, são depois construídos, né, com maior profundidade no seu conteúdo pela doutrina. Então, e aí juntando um pouco com a primeira pergunta, acho que a pergunta da Joana, que eu também concordo com o professor, que ela já contém a resposta, né? Há uma captura regulatória assim pela iniciativa privada, né? Como a iniciativa privada, então, podendo dizer o que ela quer que seja regulado e de que maneira que ela quer que seja regulado, a gente, então, precisaria, né, que a lei, né, se considerarmos que é adequada a essa figura, pelo menos tivesse, enfim, trazido aí alguns parâmetros que não trouxe e que vão precisar ser construídos pela doutrina. No que toca à interpretação, a pergunta do querido amigo Vedovato é uma tentativa de revogar a Constituição Federal, também me parece, dentre várias, nesse momento que a gente vive no Brasil, tentativas de se revogar a Constituição Federal. E eu sempre destaco, ao lado dos dispositivos que foram mencionados, acho que a gente sempre tem que olhar para os objetivos da República Federativa do Brasil, e por isso eu sempre destaco a importância do artigo 3º e os seus incisos, né? É objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza. E de que maneira a gente faz isso? Certamente não é por meio, e aí a minha crítica é mais contundente, de uma lei de declaração de direitos de liberdade econômica que visa afastar o Estado do jogo político, né, e do jogo econômico. Então, não me parece que seja assim que a gente consegue cumprir os objetivos da República. E a questão colocada em relação à pandemia, eu confesso que eu não sei se eu entendi bem a pergunta, então eu vou me dar o direito de pular, porque eu não quero, acho que não sei se eu entendi bem a questão, então, enfim, vou pular, me darei esse direito. E, por fim, a questão que envolve a regulação, se ela seria uma forma de garantir direitos fundamentais, também me parece que foi uma pergunta mais direcionada à fala do professor Oscar, e que me parece que sim, né? Por meio da regulação a gente prevê, inclusive, evitando que danos aconteçam e que aí a gente vá para o terreno, então, da responsabilidade civil. Então, com o mercado regulado, a tendência é que os players, né, os agentes econômicos, se a gente tem uma fiscalização também adequada dos órgãos competentes, que o mercado funcione de uma maneira mais, né, mais própria, assim, causando menos danos e, portanto, a responsabilidade civil, me parece, vai ser menos necessária, porque, afinal de contas, a responsabilidade civil seria, nesse sentido, uma última ratio, né? Então, se a gente tem um mercado bem regulado, os órgãos funcionando, fiscalização funcionando e tudo mais, a gente tem um mercado mais saudável. Era isso que eu gostaria de dizer, só tentando contribuir de novo, falando super rápido. Pedir as minhas desculpas por não ter feito, eu acho, menção a Georgetown University. Professor Oscar, me perdoe, eu acho que quando fiz as minhas referências iniciais, é uma honra, mais uma vez, lhe ouvir. A gente se encontra, às vezes, nos eventos, né, promovidos, enfim, pela Georgetown e a CTBR. Dizer que foi uma honra imensa participar desse debate e ouvir os colegas com quem eu muito aprendi mais uma vez, e agradecer também a você, Sheila, pela condução dos trabalhos. Obrigada, professora Fernanda. Agora eu passo a palavra para o profesor Oscar Cabrera. No, muchas gracias. Y yo arranco con el agradecimiento porque me parece que
aprendí mucho, me interesa mucho todos los debates que hicieron y me parece que las presentaciones estuvieron muy bien. Entonces, agradecer también eso por la oportunidad de haber compartido con los panelistas y con Fernanda también, la profesora Barbosa, perdón. Y Sheila, gracias por la moderación. Voy a hacer como unos puntos muy concretos en conexión con regulación, pero voy primero a enfocarme. Hay una pregunta que se refería específicamente a lo que es los principios, el framework de Ruggie sobre regulación de empresas y derechos humanos. Y en ese contexto sí es claro, y estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, que resarcimiento no es exclusivamente suficiente para una garantía efectiva de derechos fundamentales. O sea, aquí es donde la regulación y regular al actor privado para prevenir, para mitigar las externalidades y los daños que generan esos productos es importante. O sea, aquí podemos abrir muchísimas discusiones sobre qué tipo de regulación es regulación directa a las empresas. Hablábamos un poco de daños. También hay un debate muy importante. ¿Por qué el Estado, en este contexto el Estado brasileño, tiene que asumir las externalidades que generan los productos que tienen un impacto en la salud? ¿Por qué los asume el Estado y no los asumen las empresas? ¿Cómo creamos algún mecanismo, sea en derechos fundamentales o en constitucional o en derecho civil, para asegurarnos que esas externalidades estén cubiertas por las propias empresas? Aquí ustedes tienen mucha más expertise que yo en temas de consumidor, de derechos de consumidores, pero ahí en ese espacio, y yo he seguido el trabajo del profesor Pascualotto y hemos podido colaborar y estar en algunos eventos en temas de tabaco, pero en ese espacio de protección al consumidor creo que hay un punto de entrada donde quizás se puede también regular un poco más directamente a estos actores privados dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí dos temas nada más, y con esto termino mi intervención. La dinámica en derecho internacional de los derechos humanos sigue siendo: los estados tienen una obligación y los individuos tienen derechos. Los individuos, personas, exigen a los estados. La manera como el estado tiene una obligación de regular a las empresas es porque tiene una obligación para con los individuos de proteger esa garantía, proteger derechos fundamentales. Todavía no hay una línea directa donde uno podría decir, no, las empresas en sí mismas pueden ser actores que violan derechos fundamentales, porque quienes violan derechos fundamentales ahora son los estados en el contexto de derecho internacional de derechos humanos. Entonces, dentro de esos debates ha habido muchos, inclusive hay trabajo ahora que se sigue haciendo sobre tratar de crear un marco normativo de empresas y derechos humanos a nivel de derecho internacional, para ver si las empresas en sí mismas también pueden ser corporaciones, pueden ser sujetos de este ordenamiento jurídico. Eso creo que hay que avanzar. A nivel nacional, creo que hay que avanzar mucho con esa idea de actores privados violando derechos constitucionales, cómo esa narrativa se puede construir para que sean quienes están afectando los derechos. Por la evidencia es clara, cómo se puede construir esa narrativa legal. Y finalmente, de acuerdo a todos esos modelos regulatorios, daños, regulación directa, o sea, cómo intervenir y mitigar el impacto que tienen estos productos dañinos y estas empresas en sociedad, también es importante aclarar que se puede balancear la idea de un libre mercado con unas empresas reguladas. O sea, aquí no hay una falsa dicotomía, no es como esa narrativa que se avanza muy fácil de decir, no, estamos avanzando hacia, no sé, un estado totalitario, Venezuela, esa idea de que hay como un ejemplo negativo y que el Estado cuando regula está avanzando hacia esa realidad. Creo que esto se puede balancear y se ha hecho en muchos otros contextos. Y la idea, y aquí también citando una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, cuando se hablaba de un caso de prohibición de publicidad de productos de tabaco, el gobierno colombiano reguló a la industria de tabaco para prohibir la publicidad de productos de tabaco, y la Corte Constitucional dijo, aquí en realidad hay un balance muy claro entre distintos intereses. Y el Estado no está prohibiendo nada, sino está desincentivando creando un mercado pasivo y desincentivando el consumo de productos que tienen efectos negativos en sociedad. Esa es parte de la obligación del Estado. Y la Corte concluyó que no había un conflicto con libertades económicas cuando se prohibía la publicidad de los productos. Entonces creo que aquí hay bastante para empezar a hilar dentro de esos modelos regulatorios, y ya paro con eso. Y de nuevamente agradecer y decir que estamos desde el Instituto y desde Georgetown y desde nuestro nuevo centro muy entusiasmados con la posibilidad de seguir colaborando con los panelistas y con las organizaciones también que están convocando. Así que ahora sí, paro. Muchas gracias.
Perfeito, professor Oscar. Muito gusto. Muitas graças. Por fim, passar a palavra para o fechamento com o professor Diogo Coutinho. Obrigado mais uma vez, Sheila. Eu não tenho muito como discordar, ao contrário das respostas que já foram dadas, eu acho que não tenho também muito a complementar. Eu queria apenas dizer que não me parece ser ocasional, fortuito, que a Lei de Liberdade Econômica tenha vindo agora, que a ideia de abuso esteja contida nela, mas também já tenha surgido em outros âmbitos. Existem projetos de lei, por exemplo, voltados ao objetivo de transformar o abuso regulatório em uma conduta anticoncorrencial a ser punida pela Autoridade Brasileira de Defesa da Concorrência, a Autoridade Antitrust Brasileira, que é o CAD. Já se fala, inclusive, em emenda constitucional à Constituição Federal para incorporar esses princípios ultraliberais que têm sido advogados e propalados e propagados, eu diria, inoculados na corrente sanguínea do ordenamento jurídico brasileiro por esse governo, né, que não sei bem por que razões se apoia numa visão ou numa imagem ou numa concepção de economia completamente datada e anacrônica. Se é que se pode dizer que é algo que se sustente, plausível, que é uma visão liberal que pressupõe, como eu disse antes, que o mercado pode funcionar sozinho. Não existe democracia, não existe regime republicano, não existem direitos humanos, não existem direitos fundamentais que possam funcionar no mercado autorregulado. O mercado autorregulável é uma utopia, para citar o Karl Polanyi de novo, é uma rematada utopia. Não existe isso. Então, deslocar o debate para uma discussão fictícia é mascarar a realidade e permitir que os interesses econômicos mais organizados tomem conta do Estado brasileiro. Nesse sentido, a pergunta feita pela Joana sobre captura faz todo sentido. É uma captura nuclear, no sentido de bomba nuclear, no sentido de uma captura em larga escala, não apenas feita através do lobby usual, mas agora com autorização e chancela da própria legislação, para amedrontar, para achacar, para constranger o regulador brasileiro, que comete erros, que enfrenta inúmeras dificuldades, que pode ser questionado a todo tempo, mas que não pode ter sobre o seu pescoço ou sobre a sua cabeça uma espada de Damocles, uma faca no pescoço que lhe ameace o tempo todo. Isto não é civilização. Isto é barbárie. Isto é um capitalismo primitivo. Então, eu acho sim que existe uma ofensiva intencional. Eu não quero soar alarmista, mas nós não podemos tapar o sol com a peneira, não podemos dourar a pílula. Existe uma ofensiva organizada para desmantelar o Estado brasileiro. É uma cruzada pelo desmonte das capacidades estatais, que são muito difíceis de construir no longo prazo. Muito difíceis. E isto não é pontual, isso está se tornando sistêmico. Isto é intencional. Isto é muito grave. Se não houver uma coalizão de resistência de juristas, da sociedade civil, de ativistas a esse tipo de ofensiva, eu não sei dizer que consequências nós podemos ter. Nós vamos ter um retrocesso nos direitos humanos, no direito do consumidor, no direito regulatório que se traduz em inúmeros setores da economia, de telecomunicações a banco, passando por vigilância sanitária, passando por saneamento básico, passando por energia elétrica, por tudo que você pode imaginar. E as consequências disso são imprevisíveis, mas todas elas certamente muito deletérias. Mais uma vez, muito obrigado.
Perfeita colocação para fechamento, professor Diogo, nada a acrescentar, inclusive, né? Acho que o evento, o debate aqui foi riquíssimo no dia de hoje, a gente conseguiu aí, de uma certa forma, responder a pergunta que se atende a esse ciclo de seminários, e a pensar, né, no tamanho da tarefa, da resistência que a gente tem a fazer no momento que a gente está vivendo, né? Então, queria muitíssimo agradecer a vocês, professora Adalberto Pascoaloto, a professora Fernanda Barbosa, a professora Oscar Cabreira, professor Diogo Coutinho, por ter trazido aí tantos conhecimentos para nós, né? Agradeço também à Universidade de São Paulo, o IDEC, a Alana, a ACT, o Anel Institute por nos proporcionar esse momento de realizar esse debate. Vocês devem ter visto que eu coloquei aí no chat o link para inscrição da segunda parte, né, desse ciclo de webinar proposto, né, para discutir como a liberdade econômica afeta a regulação e os direitos fundamentais. O evento vai ser na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, mas será realizado às 10 da manhã, né? Então, quem quiser só fazer a inscrição nesse link, a gente vai ter como palestrantes a Ana Carolina Navarrete, do IDEC, a Adriana Carvalho, da ACT, a Isabel Barbosa, do New Institute, Georgetown, e a Lívia Cataruzzi, do Instituto Alana. A mediação vai ser feita pela minha colega Simone Magalhães, da OAB-DF e Brasilcom, né? Ficamos aguardando vocês aí para o próximo encontro. Agradeço novamente a todas e todos que ficaram conosco até o final nesse trabalho resistente e espero encontrá-los aí em outros frontes nessa luta e nessa agenda que, como vocês podem ver, né, a gente tem muito trabalho a fazer. Muito obrigada a todos e encerro o nosso debate. Muito obrigado, Sheila. Um abraço a todos e a todas.